Chegou dezembro, e dezembro é mês de presente. Eu não sou Papai Noel, nem tenho pretensão de ser Papai Noel, mas nós do Resenha do Cangaço, que temos um compromisso com você toda sexta-feira às 18 horas, nós começaremos o mês de dezembro com algo muito especial. Vocês se lembram que nos meses anteriores nós discutimos o cangaço relacionando com a música, com o teatro, com o cordel, com o repente, e presente que eu ganhei e que estou passando para vocês é discutir hoje sobre cinema. E o nosso convidado dispensa a apresentação, Rosenberg Cariri, homem que a sua vida profissional, a sua produção intelectual já demonstrou a importância que Rosenberg tem para a história do Brasil, em especial para a história dos sertões do Nordeste brasileiro. E não é diferente para nós que gostamos e estudamos a temática do cangaço. Rosenberg, obrigado por nos receber, amigo, e é uma satisfação tê-lo aqui no Resenha. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com você e com milhares de pessoas que lhe acompanham nesse canal. Rosenberg, existem algumas produções suas que sempre me chamaram a atenção. Eu vou citar três, né, que é o Lua Cambará, que recentemente esteve no Cineário de Mossoró, o Caldeirão do Deserto, né, sobre o Caldeirão do Beato de Lourenço, e Corisco e Dadá. Para nós que estudamos o cangaço, são três filmes que aproximam porque mostra a mulher no cangaço através de Dadá. E os outros dois, porque mostra o sertão, mostra a violência, mostra as utopias do sertanejo, como Lua Cambará, e o Caldeirão, que mostra uma manifestação religiosa, ao mesmo tempo que uma organização política de um grupo social. Como é que essas temáticas aproximaram você? Como é que isso vem de você assim? Como é que você foi conquistado por essas temáticas do sertão? Eu sou da região do Cariri, cearense, né? Sou de Farias Brito, mas vivi muito tempo no Crato e gostava muito de ir a Juazeiro do Norte e participava daquelas romarias todas, né? Foi um tempo que eu travei amizades com pessoas importantes da chamada cultura da tradição, ou seja, tanto religiosa como artística, né? Fiz muita amizade com grandes artistas e mestres, como Mestre Nosa, Dona Cícera do Barro Cru, Mestre Aldenir do Reisado e tantos outros, né? E uma dessas amizades, assim, muito especial, foi com o Cego Oliveira, né? O Cego Oliveira era uma espécie de cantador, tocador de rabeca e menestrel, e que tinha na memória todo o cancioneiro, ou boa parte do cancioneiro sertanejo. Ele dizia que sabia de cor cento e tantas histórias, cento e tantos romances e tal, né? E contava e cantava muitas histórias de Lampião, dessa coisa toda, né? Havia também, já nessa época, por minha parte, um interesse muito grande pelo mundo dos beatos, e eu conversava muito com aquele pessoal sobre a Beata Maria de Araújo, sobre Padre Cícero, e sobre o Cariri também como a Nova Jerusalém, como um lugar sagrado, ponto de encontro dos deserdados da terra do sertão, né? E minha avó também, eu tive uma avó que foi quem me iniciou praticamente também nessas histórias do povo, tanto da religiosidade popular como também do cangaço, né? Desde a infância também fui amigo de Patativa do Assaré e de outros grandes nomes assim, da poética e da literatura popular. Inclusive foi Patativa do Assaré, que era uma espécie de intelectual orgânico, né? De um erudito, na verdade, autodidata, né? Foi quem
me iniciou, inclusive, na leitura dos grandes clássicos da literatura brasileira, né? E isso tudo me inquietava bastante. Depois eu estudei em seminários e o Seminário Sagrada Família dos Padres Alemães tinha uma biblioteca fabulosa, né? E eu li muito história do Ceará, história do Nordeste, história do Brasil, né? E sempre nessa perspectiva de me aprofundar, de conhecer mais essa narrativa. E tinha também um grande fascínio, então hoje eu tenho pelo sertão, né? O sertão com seus vazios, com suas essencialidades, com seus mistérios, com as suas paisagens que às vezes me parecem quase cósmicas, assim, né? Os mitos, os arquétipos, né? Essa coisa toda sempre me... Então juntou essa informação fundamental, primordial, vinda do povo e posteriormente junto com as leituras, né, a cultura letrada, né, e depois a universidade e tudo mais. Eu fiz filosofia e eu acho que a minha dissertação já foi sobre essas questões, né. Claro, vieram depois a leitura de Rui Facó, que era um recorte marxista, né, dialético da história, os livros de Montenegro, os livros sobre Canudos e tantos outros, né? O Caldeirão era uma história que minha avó me contava muito, mas que havia um silêncio muito grande, pesava um silêncio em torno daquilo por conta do crime, por conta do roubo que houve também na comunidade, né? Uma série de coisas assim mais complicada. As próprias pessoas que sobreviventes do Caldeirão tinham medo de falar, né? Os generais, os militares também calavam sobre aquilo e a história também calava, né? Então foi nesse período de redemocratização do país, né, onde havia um interesse muito grande pela história do próprio povo, e nós fazíamos na época um jornal chamado Nação Cariri, né? E era um jornal muito ativo e juntava uma multiplicidade de linguagens artísticas, né? A gente já mexia com cinema, já mexia com, fazíamos discos, editávamos livros e tal, e a gente houve uma preocupação nesse resgate da história, né? Então, Ronco da Abelha, Quebra-Quilo, Caldeirão. Tudo entrelaçado. Né? Tudo entrelaçado. A gente começou a mergulhar nessas histórias. E foi o tempo que a gente decidiu fazer o filme sobre o Caldeirão, né? Foi um filme que foi se fazendo durante o processo de produção, porque as pessoas não falavam, não queriam falar, mas nós chegamos a uma pessoa, Dona Marina, que era aqui do Rio Grande do Norte, foi professora lá do Caldeirão, mulher extraordinária, e ela contou a história e nos levou a outras pessoas, né? E de pouco a pouco a gente foi se adentrando naquele universo e percebemos que havia uma comunidade secreta, uma comunidade, um mundo subterrâneo em Juazeiro que ainda girava de alguma forma em torno do Beato, né? Era seu Henrique que cuidava lá do Beato, José Lourenço, era seu João, Dona Maria de Maio, que foi filha de criação do Beato, e tantos outros. E pouco a pouco a gente foi chegando a essas pessoas, e essas pessoas foram confiando na gente e revelando os acontecimentos, né? E uma outra coisa muito difícil foi chegarmos aos generais, né? E chegamos a eles através de um livreiro muito importante em Fortaleza, que não tem até hoje, está aposentado, o Gabriel José da Costa, que era muito amigo do Góes, o general Góes, né? E o general Góes era um intelectual, né? E fazia uma releitura do Caldeirão. Ele se arrependeu daquela história toda e fazia uma releitura, né? A partir das suas leituras contemporâneas e tal. E através dele nós chegamos a Cordeiro Neto, ao general Cordeiro Neto, e conseguimos entrevistar os dois, né?
Isso foi muito importante porque nós colocamos no filme um contraponto, né? Ou seja, a visão do povo, né? E o que pensava a classe dominante da época, no caso, o Estado como um poder de força, né? Poder de repressão. De Né? repressão, de violência e tal, né? E foi assim que foi construído o filme, com muitas dificuldades por conta o que era fazer um filme em película naquela época, em 1986, né? Praticamente não tinham câmeras, não tinham gravadores. E no Nordeste? E no Nordeste, né? Eu acho que foi o primeiro filme de longa-metragem documental feito no Ceará, né? E a gente fez uma espécie de arqueologia, vamos dizer assim, do imaginário, trabalhando também as culturas populares como metáforas daqueles acontecimentos, né? Um boi que dança nas dunas com as fitas vermelhas, cada vez que o povo avança nas suas conquistas, né? Esse boi é sagrado também quando o povo é derrotado, os ex-votos significando o próprio corpo do povo, né? Estilhaçado. E assim fomos traçando toda uma metáfora, uma alegoria, a partir das experiências que a gente tinha de leituras do cinema de vanguarda soviético, do cinema novo também, né? E de outras experiências. E esse filme foi muito importante lá para o Ceará, porque não só revelou esse universo do Beato José Lourenço, como provocou um grande debate, inclusive dentro da própria universidade. Né? A partir daí surgiram muitas teses, surgiram muito... E o filme foi, na época, como era o nome do movimento? Pastoral da Terra. Pastoral da Terra, CPT, né? A Pastoral da Terra mandou fazer 10 cópias desse filme, desse livro. E esse filme circulou pelo Brasil inteiro, nas lutas pela reforma agrária, nas lutas, né? E houve uma Romaria da Terra, que foi muito importante, no Caldeirão, né? E hoje ainda tem a Romaria da Terra. E o Caldeirão foi se tornando assim uma legenda importante dessa luta, né? O Beato foi resgatado como uma liderança importante, né? E não como fanático, analfabeto, não, mas como um homem de grandes iniciativas e tal, né? E essa coisa do resgate de uma personagem negra também, né? Sim, eu acho que foi muito importante, né, naquele momento. E claro, todas essas leituras, todas essas coisas, todos esses acontecimentos dessa época, nessa nossa busca de descoberta desse Brasil mais profundo, quando nós estávamos fazendo esse movimento, nos levou a muitos outros encontros, né? E naturalmente nos levou também ao encontro com o cangaço. A religiosidade e o cangaço caminham juntos. Né? Não, são uma medalha ali com duas faces, né? Duas faces de uma mesma medalha, ou de uma mesma moeda. Mas eu sempre achei que a religiosidade popular, ela foi muito mais construtiva. Sim. Né? No sentido, o cangaço eu sempre vi como um movimento de violência anárquico e uma violência profunda, né? Também contra o povo, em alguns momentos, né? Eu não romantizo o cangaço, né? Algumas pessoas colocam, porque tecem comparações do cangaço, de Lampião, com Zapata ou com Pancho Villa, eu considero desproposital. Né? A bandeira de Zapata era terra e liberdade, ou seja, aquele foi um processo revolucionário e transformador de uma sociedade. Né? O cangaço não tinha um programa político. Isso é um dos questionamentos que a gente sempre faz. Por exemplo, quando alguém... E é muito comum, Rosenberg, as pessoas dizem assim, poxa, vocês saem por aí enaltecendo bandido, falando isso. Não, a gente discute historicamente, claro, antropologicamente, sociologicamente, jornalisticamente o cangaço. Porque não é o fato de serem bandidos, cruéis, que a gente não possa estudá-los. Não, claro. Eu acho que há várias leituras, há vários estudos, né? Alguns deles mesmo veem
espécie de bandidos sociais, né? Ou seja, a exemplo de Robin Hood, que não sei o que. É claro que você pode tecer alguma comparação com Jesuíno Brilhante, ou mesmo com Antônio Silvino, em alguma das suas fases de maior contato e generosidade com o povo, né? Mas são movimentos que eu tenho uma certa dificuldade de encontrar uma proposta de transformação No eixo social, né? de transformação da social. Claro. O Lampião, certa vez, deu entrevista lá no... Acho que foi em Juazeiro do Norte, quando ele visitou 26, né? Isso. E que ele diz o seguinte, perguntar ele sobre o cangaço. Ele disse, isso para mim é uma definição. Cangaço é meio de vida, doutor. Ou seja, é uma luta de sobrevivência do homem numa sociedade desigual, perversa, né? Nos latifúndios, né? Opressores, né? De uma ordem política, social e econômica terrível, opressora, né? Esse homem era o braço armado do coronel, ou às vezes se voltava com esse coronel, mas esse se voltar e ser independente não impedia de, às vezes, ele alugar o braço para o coronel. Claro. Também contra outro coronel. Contra outro coronel, exatamente. Ou contra o povo, vai ali e expulsa um poceiro, expulsa, ou seja, ou do próprio cangaço ter suas alianças internas, subterrâneas e tal, com a própria polícia, ou com os políticos, vamos dizer, da época. Exatamente. Não é? E as atrocidades cometidas pelo cangaço são inúmeras, né? Agora, é claro, o cangaço também pode ser visto como uma espécie de arquétipo, né? Um arquétipo onde o bem e o mal, de alguma forma, se confundem na figura né? É porque, por exemplo, existem momentos na história do cangaço e que você olha e vê, eu escuto muito dizer assim, um pouco de humanidade. Sim. Do cangaceiro. Claro, o cangaceiro, antes de tudo, ele é um sertanejo. Uhum. E o sertanejo nordestino, ele é muito religioso. Então, você olha para uma figura como Jararaca, por exemplo, que foi assassinado aqui em Mossoró, ou Sabino, ou Maciló, ou qualquer outro cangaceiro, o próprio Lampião, e você não tem como você enxergar só o mal. Que ele era um bandido, isso não há dúvida. Mas existem momentos em que aquela pessoa má também pratica o bem. É isso, né? Exatamente isso. Daí a aproximação de muitos cangaceiros com os beatos, né? Exatamente. E não esquecer nunca que em Juazeiro do Norte, na defesa da Nova Jerusalém sagrada dos Zumeiros, estavam muitos cangaceiros, né? E que na defesa de Canudos também estavam muitos. Cangaceiros também, e muitos índios, e muitos negros, e muitos deserdados, né, da terra, do pessoal que vivia à margem, vamos dizer assim, da sociedade imposta pelo próprio sistema opressivo, né? Claro. Que excluía essas pessoas todas, né? Mas é preciso ver também isso como uma capacidade de sobrevivência, né? De organização anárquica, ou seja, o cangaço como fenômeno social, como fenômeno político também, você não deixa de enxergar antropológico e cultural, é uma coisa de grande importância para o Nordeste, né? Eu acho que os estudos, são muitos os estudos já realizados para o cangaço, com olhares os mais diferenciados possíveis, né? E tem surgido também estudos antropológicos, estudos sociológicos e tal, de grande importância, porque se nós compreendermos o cangaço, se nós compreendermos a nossa religiosidade popular, né, com certeza nós estamos nos compreendendo em profundidade, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, o pessoal sempre fala dessa cultura sertânica. Eu gosto desse nome sertânico porque tem um peso, né? É quase parecido com satânico. Se fosse uma pessoa, nós diríamos que é um termo com muita personalidade. Exatamente, sertânica. Mas essa cultura sertânica, que a gente vê como regional, na verdade é de uma universalidade imensa, né? Isso. Aqui
na formação dessa cultura, você tem toda a Península Ibérica com seu catolicismo, mas também com os 800 anos de dominação moura. Isso. Ou seja, nós temos o Maghreb, o norte da África, nós temos toda uma presença de povos africanos, nós temos os 1001 povos indígenas do Nordeste, né? Nós temos o Mediterrâneo, que aqui se encontra, né? Como se as principais vertentes das culturas ocidentais aqui se encontrassem e se hibridizassem, né? Então você vê o cangaceiro com uma série de signos, de arabescos, de coisas que tem muito de mouro, tem muito de outras de culturas mediterrâneas, de os costumes, as religiosidades, as formas de fechar corpo. Tudo isso nos remete a antiguidades, a muitos povos, né? E aquilo de alguma forma se cristaliza, né? Então eu não gosto de ver isso como uma coisa regional. Eu sempre vejo como uma coisa assim, como um fenômeno Muito interessante. mais universal. É verdade. Mesmo porque os mesmos tipos de bandidos naquela mesma época, final do século XIX, o começo do século XX, acontecia na Córcega, acontecia na Turquia, com tipos muito parecidos. Inclusive esse tipo de bandido social. Como tinha também na Idade Média, né? E tal. Então, esse tipo de abrir-se para o mundo, de compreensões e tal, é uma coisa que vai fazer muito bem ao estudo sobre a religiosidade popular e sobre o cangaço. Verdade. Né? Nós vamos já entrar aqui no filme Curisco e Dadá. Mas antes, você sabe que eu falei em novembro que no mês de dezembro, todos os programas nós sortearíamos um livro. E hoje é o primeiro programa de dezembro. Nós estamos aqui na companhia do Rosenberg Cariri e ele vai sortear. Ele vai dizer aqui, Rosenberg, toda semana tem um livro que eu sorteio para o público e você já sabe como é que participa do sorteio, né? Nós temos o QR Code, você pode fazer a leitura do QR Code ou fazer um Pix para o Resenha do Cangaço, resenhadocangaço@gmail.com. Você faz o depósito, o valor, você é que diz. Você faz o depósito do valor que você quiser. E você irá concorrer hoje, esse livro aqui, ó, O Tiro que Matou Lampião, as controvérsias sobre a morte do mais famoso bandoleiro nordestino, do Israel Maria dos Santos II. Israel, quando eu estive em Natal gravando com ele, ele doou esse livro para sortear agora no mês de dezembro. E será seu. Vamos ver, está aqui com a minha cola, das pessoas que estão concorrendo, na proporção que o Pix vai sendo, eu vou sendo informado aqui, das pessoas que estão concorrendo. Rosenberg, de 1 a 20, diga um número aí, por favor. 13. 13, coincidentemente, é o segundo mês que o 13, o 13, Rubênio Roberto da Silva. Rubênio Roberto da Silva é o sorteado com o livro O Tiro que Matou Lampião. 13, né? Tá aqui o livro, certo? Já vou separar aqui para o Rubênio, vou olhar qual é o endereço dele, qual a cidade dele e enviar para o Rubênio. Rosenberg, Curisco e Dadá. É um filme da década de 90, onde o cinema brasileiro, ou pelo menos os investimentos do cinema brasileiro, eram muito mais no Sul. Uhum. E você produziu um espetáculo com atores e atrizes que realmente de peso. Como surgiu Curisco e Dadá e até que ponto Dadá influenciou na construção desse roteiro? Uma boa pergunta. Houve uma homenagem no Dia da Mulher, em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará, a algumas mulheres famosas, importantes do Nordeste, né? Dona Cissa do Barro Cru, que era uma ceramista lá de Juazeiro, figura muito querida, muito minha amiga desde a infância. A líder das Ligas Camponesas, Sim. que fez o filme Cabra Marcado para Morrer, isso. Elizabeth Teixeira? Elizabeth, vamos esquece daí mesmo. Teixeira, né? É. Pronto. E a Dadá, né?
E eu me encontrei com essas pessoas todas lá e tal, e resolvi fazer uma entrevista com a Dadá. Dessa entrevista participou o Zé Humberto, que é um cineasta baiano, estudioso do cangaço e do cinema brasileiro, né? E Marcos Belmino, que era um amigo meu, e mais um outro jornalista, um ou dois mais jornalistas que estavam na casa de uma amiga, né? E foi uma longa entrevista, eu gravei tudo isso em vídeo, né? E eu fiquei realmente impactado com aquela história que eu ouvi, né? Porque eu disse, rapaz, tem uma dimensão de uma tragédia grega, assim, isso realmente, né? É possível tudo isso ter acontecido com uma pessoa nessa dimensão e nessa tragicidade, né? Nessa intensidade e tal. E fiquei com aquilo na cabeça e procurei ler livros e procurei reli o Abelardo Montenegro, reli o Rui Facó. Mergulhou no cangaço de novo. De novo, aí fui tal, tentando compreender aquele universo, sobretudo porque era uma narrativa feminina. Tá? E o certo é que na época a nossa grande luta no Nordeste era pela descentralização da produção do cinema. Isso foi uma luta que durou anos para chegarmos ao que chegamos hoje, onde todo o Brasil produz cinema. Naquele tempo, 100% era praticamente São Paulo e Rio, né? E surgiu um edital da chamada retomada do cinema brasileiro, porque o Collor de Mello praticamente tinha acabado com tudo, né? Com todo o cinema brasileiro. Em 1993, para você ter ideia, foram feitos 3 filmes no Brasil. Um deles foi um que nós fizemos no Ceará, chamado A Saga do Guerreiro Alunhoso. Tem também o personagem, uma espécie de Dom Quixote, que em vez da cavalaria andante, era apaixonado pelo cangaço. Tá? Uma história assim e tal. Então, quando surgiu isso, rapaz, praticamente em 20 dias eu escrevi esse roteiro, né? Lembrando do Cego Oliveira, lembrando da minha avó, lembrando das minhas leituras mais eruditas, né? Dessa cultura mais letrada, né? E lembrando, sobretudo, da entrevista da Dadá, né? Então, o fio condutor do filme é a entrevista com Dadá. Mas como se trata de um filme de ficção, se altera algumas coisas, né? No filme, alguém até já me falou, mas os filhos dela todos no filme morrem, né? Na verdade, o filme, eu deixo em aberto isso, né? Mas vários filhos dela sobreviveram. Inclusive o Bulhões, né? Que é um gentleman, uma figura... Já não está mais entre nós. Mas de grande... Mas era uma figura de grande alma. De grande alma, uma figura porque eu tenho uma admiração imensa. A própria Dadá era uma figura de grandeza, né? E tal. Então, eu fiz esse filme nessa época com muita luta, com muita dificuldade, porque era uma superprodução. Nós rodamos isso em 13, 12 cidades do Ceará e do Pernambuco. Filmamos em Exu. Começamos, inclusive, o filme na terra do Luiz Gonzaga, em Exu. Mas retratamos no filme alguma coisa que para mim parece essencial, que é a força, a garra, né? E tal. O Corisco, eu dei a ele uma condução. Eu fiz a estrutura do filme como se fosse uma tragédia, realmente uma tragédia grega, né? Ou seja, Corisco é uma figura condenada por Deus a lavar com sangue os pecados do mundo, daí aquela fúria dele, aquela coisa toda, né? A partir do momento em que ele rouba e violenta Dadá, né? Essa menina que é levada por cangaço tão frágil, vai se tornando uma figura forte, né? E à medida que essa mulher cresce, ele começa a sua queda e a sua ruptura com Deus. Eu coloco os 3 filhos morrendo porque ela me contou da morte de alguns filhos nas fugas do cangaço, aquela luta, ele tirava os espinhos da criança, aquela coisa toda. E eu achei interessante esse número 3, porque Corisco, quando reza o credo ao contrário, né, no filme, que é inclusive uma oração de Catimbó, né, que até o Cama Cascudo fala sobre isso, diz que um mestre
de Catimbó, de Jurema e tal, só é capaz de rezar essa oração uma vez na vida, tamanha força dessa. E realmente, é um momento do filme assim, né? Que Corisco rompe com Deus, né? O primeiro filho foi para o pai, o segundo para o filho, o terceiro para o Espírito Santo, né? Vai, leva tudo que é filho meu, eu não creio no pai, começa a quebrar os patuás, as coisas todas, tal. Aquilo significa a queda dele praticamente, né? Ou seja, ele perde toda a proteção do sagrado, né? E depois corta a cabeça do vaqueiro, que era inocente. Dadá defende as crianças, né? Isso. Pela primeira vez ela enfrentou ele de arma em punho, para não cortar a cabeça das crianças, né? E ela narra essa história toda com uma intensidade grande, né? De dizer, meu filho, esse homem fez um salseiro, né? Imagina o que esse homem fez. E por isso enlouquece naquele momento, são as sereias da violência, são as sereias da violência, como fosse Ulisses, né? E ele encosta assim no macho, aí Dadá começa a girar em torno dele, como se o amarrasse com a lei imaginária naquele mastro, para que ele, né? Mas aquilo significa o fim dele e o fim praticamente do cangaço, né? O cangaço no Nordeste brasileiro termina pelas mãos de uma mulher. De uma mulher. É Dadá brigando. Dificilmente a gente escuta isso. Não se diz. Normalmente se diz, o fim do cangaço foi com Corisco. Não, foi com Dadá. Dadá. Com Dadá. Mulher corajosa, enfrentou e tal, não deixou que Zé Rufino cortasse a cabeça de Corisco no primeiro momento, né? Depois do sepultamento é que vem as ordens do governo para cortar a cabeça, né? Parece que um braço que vai para o Museu Nina Rodrigues, no Instituto Nina Rodrigues e tal. Mas depois dá a volta no sertão, anos depois, já com a perna amputada, desenterra o corpo de Corisco, peneira ali todos os ossos, tem fotos disso, inclusive os policiais cercando o cemitério, né? E ela vai para a Bahia com esses ossos do corpo e não sossega enquanto não junta isso com a cabeça que estava exposta. Numa campanha que mobilizou grandes intelectuais brasileiros da época, Jorge Amado e tudo mais, até que enterrar. Isso, em si só, é uma outra saga. Seria Corisco Dadá 2, né? Ou seja, a parte 2, que eu acho tão intensa quanto a primeira parte, né? E seria Dadá, a grandeza de Dadá, a grandeza dessa mulher, era uma mulher muito valente, né? Eu não estou dizendo que era santa, que ela não matou, sangrou ninguém, não estou dizendo isso, eu estou falando da fortaleza e ela tinha que sobreviver. Aquele meio era brutal, né? É um meio brutal, ela foi arrastada como criança para esse meio tão brutal, né? Ela teve que sobreviver, ela teve que lutar, ela teve que... É uma mulher extraordinária e o filme de alguma forma retrata essa força, o filme tem... Não sei de onde veio, mas o filme tem essa força que veio da Dadá. Outra coisa... E do Corisco também, né? E eu tive também um privilégio de trabalhar com atores fabulosos, né? O Chico Dias e a Adira Paz, além e outros, né? Mas eles dois principalmente encarnam esses personagens com vigor, né? E com a intensidade de representação, assim... intensa, né? É tanto que foram reconhecidos, ganharam grandes prêmios, a partir dali começaram uma carreira de sucesso no cinema brasileiro, né? Tem uma característica do filme, Osberg, e eu queria que você falasse pra gente a oralidade. A gente sabe que o sertanejo, ele, se a gente ler Benjamin, ele vai mostrar bem as histórias contadas, né? E a oralidade, ela esteve presente, porque hoje as redes sociais acabou com o contador de história, né? E a gente percebe no filme um pouco que você resgata essa cultura do sertão de se contar a história, né? E foi algo intencional ou foi na proporção que vai se produzindo, essa questão da oralidade, tá lá a Regina Dourado, né? Que faz muito bem isso e tal. Já estava previsto ou foi algo que ela é, inclusive, a condutora dessa oralidade, isso, né? Exatamente. Vai costurando a história, né? Mas a oralidade é de uma riqueza única, porque isso é uma tradição uma dessas tradições
que nós herdamos, sobretudo dos mouros, Isso. né? Pela sua grande capacidade de narrativas maravilhosas, de histórias e tal. O sertanejo guardou isso consigo, né? Essa capacidade que alguns escritores, ao mergulharem nesse universo, conseguiram fazer obras fabulosas, né? E alguns mais que outros. Mas o Jorge Amado, por exemplo, é um, né? Que é muito próximo a essa oralidade, né? Assim como de uma outra forma, o Guimarães Rosa também, no Grande Sertão e Vereda, né? Retoma e reinventa essa oralidade sob um signo de universalidade, por conta da experiência dele com a língua alemã, e né, com outros idiomas e tal. Mas essa oralidade sempre para mim foi uma coisa fascinante, né? Tanto na história contada como na história cantada também, né? E minha avó me contava muitas histórias de seca de cangaceiro, de um parente dela que era cangaceiro, da viagem que ela fez para a Amazônia quando era criança, dos irmãos que morreram na floresta. Então eu fui criado com essa oralidade. No roteiro original já tinha alguma coisa, né? Mas as pessoas que fazem os cangaceiros, as pessoas que fazem as figurações do filme, muita gente é gente do sertão. Tinha ali cortadores de cana, tinha camponeses, daí aquela geografia humana, né? Tão marcada, né? E essas pessoas, a convivência dessas pessoas com os atores, isso foi muito importante. Uma troca de experiência, Total, uma simbiose aí, entre quem é da terra e quem não é envolvido numa história. Exatamente, exatamente. E um passava por outro ensinamentos sobre representações, sobre atuações, não sei o quê, e estava de olho inteiro, o tempo todo, na gestualidade e na forma de falar e no imaginário, sobretudo no imaginário. Porque à noite a gente se reunia, às vezes, no sertão, e ficavam conversando história, tomando uma cachaçinha, não sei o quê, e rolava histórias, rapaz, assim, né? Já mudava o roteiro para o outro dia, essas histórias. Já no outro dia você já estava impregnado por aquele imaginário, por aquelas histórias, verdade e imaginação, como diria o Glauber Rocha, né? E aquelas pessoas que eram do sertão iam entrando naquele filme e entrando quase como uma coisa real, rapaz. Foi uma coisa assim. Teve um deles, um Moita Brava, que no final do filme, quando nós nos despedimos, tá um homem, cara, com experiência, aquela marca do sertão, ele chorava de emoção quando teve que tirar o chapéu de cangaceiro, quando... O que é que eu vou fazer agora? O que é que eu faço da minha vida, né? Porque eu já virei cangaceiro, né? Ele se sentia empoderado, né? Assim, tal. Então foi uma experiência muito marcante para todos nós realizar esse filme. E foi um filme que para a minha geração foi muito marcante, porque mostrou que era possível. A gente sabia que era preciso fazer esse filme e fazer bem feito, porque estava em jogo o destino, de alguma forma, do cinema e do audiovisual do Nordeste. Porque na nossa luta pela descentralização, eles sempre diziam, mas vocês não sabem fazer filme, vocês não têm experiência, vocês não sei o quê e tal. E a gente sabia que tinha que fazer um bom filme e esse filme tinha que repercutir, né? E assim foi. O filme repercutiu em grandes festivais nacionais, internacionais, Chicago, premiado, né? Premiado, e circulou em 15 ou 16 festivais internacionais. Eu viajei mais de 10 países pelo mundo com esse filme e tal. Então foi muito importante para afirmar, não a mim pessoalmente como um realizador, mas eu diria uma geração. Uma geração de realizadores, de sonhadores e de cineastas do Nordeste que queriam fazer cinema, né? Então isso foi importante, nos levou a outras possibilidades, a outras conquistas, né? Zé Mergui, como é agora o Corisco e Dadá nessa nova roupagem? O que é que tem de diferente? O que é que o público jovem, porque se esse filme conseguir conquistar uma parcela do público jovem, eu acho que o sucesso que ele teve nos anos 90, 30 anos depois, ele pode explodir nas telas de cinema, como uma referência no estudo, não só do cangaço, mas da cultura sertaneja, das pessoas,
do homem e da mulher do sertão. Como é que você vê essa nova roupagem? Como surgiu essa ideia? Partiu de quem? De você, dos seus filhos? Como foi isso? Eu tenho um filho que é cineasta, o Petros Cariri, né? Tem uma obra assim, bastante consolidada, né? Nacionalmente e internacionalmente. E uma filha também que é produtora de cinema, a Bárbara Cariri. E um dos meus filmes que eles gostam muito, muito, muito é o Por Isso Dadá, né? Aí um dia, cadê os negativos desse filme e tal, e foram atrás dos negativos. Conseguiram localizar esses negativos e viram que já estava em adiantado estado de degradação, né? Química, aquela cheia de mancha, cheia de coisa e tal. Disse, olha, é urgente, né? Então a primeira coisa foi escanear todo o filme em 4K, né? E a partir daí, desse arquivo escaneado, o Petro, sobretudo, restaurou frame a frame, quadro a quadro, todo o filme, tirando as manchas, tirando os mofos, né, restaurando, às vezes até um galho, uma coisa e tal. Foi um trabalho assim, né? E eu tinha guardado as pistas de som analógicas, ainda em fita, né? E a partir daí foi levado novamente para o estúdio, foi limpo, essas coisas todas e tal, observando com alguma fidelidade a mixagem inicial, né? E o interessante foi também que a marcação de cor final teve muito a ver com as conversas que Petros, quando era adolescente, teve com o fotógrafo do filme. Ele já disse, o pôr do sol com aquelas as cores escarlate, isso, aquilo, outro, o ouro, e ele foi atrás disso tudo, o prata do capim seco, entende? Ele trabalhou tudo isso digitalmente coisa e tal, e o resultado ficou muito bom, assim, sob o ponto de vista técnico, né? E eu tive já a oportunidade, nós lançamos o filme no Rio de Janeiro, foi assim uma experiência marcante com a presença dos atores e tal, foi emocionante até, né? E o público jovem saiu impactado do filme, porque o filme guarda uma força, um frescor, que até hoje eu digo, cara, eu não faria mais um filme como esse. Hoje eu não faria, eu não teria a mesma energia, eu não teria a mesma força, né? Aí depois fui para Belo Horizonte e fui para Brasília. Em Brasília, inclusive, rapaz, no dia que eu cheguei lá, estava sendo velado no mesmo cinema, o Cine Brasília, o corpo de Vladimir Carvalho, nosso grande cineasta, né? Aí à noite, na exibição, eu dediquei a sessão ao grande amigo, ao grande cineasta paraibano, né, e brasileiro, Vladimir Carvalho, mas os debates têm sido muito intensos, muito vivos, né? E as pessoas trazem, olha, essa questão do estupro, por exemplo, né? Hoje você não coloca mais no cinema brasileiro, né? Porque é quase um tabu, né? Não é politicamente correto, vamos dizer assim, ou aquela violência desmedida que tem no filme, ou a matança de um animal, ou uma série de coisas que hoje não está na pauta, vamos dizer assim, né? Uma coisa fora da pauta aqui. Mas foi importantíssimo você trazer de volta isso para um debate, né? Com essa intensidade, com essa e tal. E há visões sociológicas sobre o filme, outras mais míticas, outras mais técnicas sobre a linguagem de cinema, né? Mas o certo é que há uma certa efervescência dos jovens, né? E eles têm um site aí de cinema, não sei qual é o nome, que esse jovem volta, pontua, e por isso está lá, assim, bacana, porque demonstra um interesse pela, né, independente de... Eu sempre digo, por exemplo, que o Benjamin Abraham foi um dos nomes que eu tenho muito respeito pelo trabalho dele. Claro. Uma pena que caiu nas mãos da polícia de Vargas, que ele se sentiu ameaçado, Vargas. Aí mandou destruir, aconteceu tudo aquilo com a Benjamin Abraham posteriormente, né? Então, o Benjamin Abraham, por ter sido pioneiro, as produções sobre o cangaço dos anos 80, claro, com suas deficiências, tal, técnica, mas
mas muito trabalho que mostra um pouco essa história. E nos últimos 90 para cá, registros, por exemplo, um amigo tal, que você conhece, de Fortaleza, Aderbal Nogueira, Sim. tem um acervo muito grande de depoimentos e tal, que eu considero assim fundamental para quem quer estudar o cangaço, ouvir aqueles depoimentos. Ex-cangaceiros, ex-cangaceiras, volantes, né? Pessoas assim. A sua experiência no cinema, Rosenberg, você pegar de Benjamin Abraão, passando por vocês cineastas que produziram, até chegar hoje a Aderbal, o que o pesquisador, o estudioso, o curioso, pode aproveitar de todas essas produções? Isso depende, né? O filme do Benjamin é o filme fundador. Parece que houve um filme de ficção antes de Benjamin, feito sobre Lampião. Né? É bom pesquisar até sobre isso. Se fala pouco disso, né? Mas o Benjamin é o primeiro grande registro, né? E Benjamin faz aquilo, inclusive Dada me disse que o interesse dele era levar isso para o exterior, né? É tanto que quando cai na mão da polícia do Vargas, né? O Vargas fica furioso com aquilo, né? Porque acha que aquilo de alguma forma mancha o projeto de nação que ele tem na cabeça. Do Estado Novo, daquela coisa, de um país que se industrializava, que se modernizava e tal. E a partir dali, de alguma forma, esse filme é a condenação do Lampião. Não só, e dos beatos também, exatamente, né? Porque aí destrói Caldeirão, mata todos os... né? Onde tem um movimento religioso, social, político, de um beato, de uma comunidade, eles mandam destruir também, né? Ou seja, só haveria espaço para esse Brasil que se constrói... supostamente moderno. Moderno, né? E tal, né? E com a burguesia emergente, né? E aquela transição entre o poder oligárquico e o poder rural, né? E os grandes centros urbanos, né, de uma burguesia emergente, né? Coisa que isso, depois da Segunda Guerra Mundial, há grandes transformações, mas não tão profundas, que mude o status quo, né, da classe dominante. Mas esse filme é super importante, né? Depois, com o cinema novo, você tem um momento magnífico, né? Que é o Glauber Rocha, né? Com Deus e o Diabo na Terra do Sol. Aquele filme é considerado um dos filmes mais importantes do mundo, né? Não só pela forma como ele trata, eu acho que ele bebeu muito do Zé Lindo Rego e de outras leituras sociológicas daquela época e tal, mas não só, ele consegue de uma forma genial fazer um filme que é uma espécie de ópera popular ou coisa parecida e tal, que teve uma repercussão mundial intensa, né? E você teve também um cinema de cangaço feito em São Paulo. Eu não falo nem do Cangaceiro, do Lima Barreto, né? Que foi um grande sucesso nacional e internacional também, porque foi distribuído por uma distribuidora norte-americana, no mundo inteiro. Você chega na Albânia, não sei aonde, se falava desse filme, As Cantigas, Mulher Rendeira, não sei o quê. No tempo do Franco, os estudantes combatendo Franco, eu vi essa gravação, eles cantavam a Mulher Rendeira numa versão espanhola. Contra o ditador. Contra o ditador Franco, ou seja, então foi um fenômeno mundial, eu diria, né? E você teve aquele ciclo do cinema paulista, de cangaço. Isso. Do Coimbra, né? Aquele filme todo. E os anteriores, A Morte Comanda o Cangaço, Lampião, o Rei do Cangaço. E até os filmes eróticos. O civil para tudo, civil para... Comédia, né? Comédias, filme erótico, filme épico, filme de arte, filme, né? Então o Cangaço foi assim um momento importante, eu diria como gênero, né, do cinema brasileiro, né? E depois na retomada eu fiz esse filme no Ceará, o Por Isso Dada, e no Pernambuco o pessoal fez o Baile Perfumado, Baile né? Perfumado, exatamente. E que sim, super importante, né? O Baile Perfumado também, foi um filme que circulou bem, que era a história de Benjamin Abraão. Exatamente. Então, ainda hoje está aí.
E você teve alguns filmes sobre... Aqui no Rio Grande do Norte mesmo você teve o Antônio Silvino, não foi? Isso. O filme sobre o Antônio Silvino, né? E não, eu não sei se foi feito sobre o Antônio Silvino não, rapaz. Jesuíno Brilhante. Jesuíno Brilhante. Que era o... Inclusive eu era o gentil-homem adolescente e assistia as gravações na cadeia pública do Jesuíno Brilhante, onde eu morava, que hoje é o atual Museu Municipal. Daqui em Mossoró. Aqui em Mossoró, onde foi gravado. Foi muito bom. Uhum. Pessoal, estamos chegando ao final. O papo está muito bom, mas temos que concluir. E lembrando a você, ó, toda sexta-feira, um encontro, um bate-papo. E hoje nós estamos com um bate-papo externo, não estamos no nosso estúdio. O Rosenberg Cariri, essa figura carismática e que nos proporcionou um momento de descontração e de muito conhecimento sobre o cangaço, sobre a religiosidade popular, sobre Curisco e Dadá. E você é convidado a assistir ao filme. Já está aí no cinema, essa nova roupagem que o Petros Cariri e a Bárbara Cariri, né, deram de presente ao Rosenberg. Amigo, obrigado por você estar conosco aqui. Eu é que lhe agradeço e queria só lembrar duas coisas, né? Uma é que o Volney Oliveira, cineasta do Ceará, tem também se dedicado ao tema do cangaço com muita criatividade e feito filmes com grande sucesso, né? Desde os últimos cangaceiros, né? Ele fez um trabalho com Durvinha e Moreno. Exato, um filme fabuloso. Dele, e agora fez um sobre Lampião, o Rei do Cangaço, o Governador do Sertão, que é um filme muito interessante, que ele estuda a repercussão do Lampião no mundo também. E foi exibido agora no Cine Ceará, né? E temos também o Aderbal, que tem esse acervo maravilhoso, que com certeza é um acervo que se virá para estudos, né, para tese de doutorado e também para inspiração para muitos filmes, né? É um tema que não se esgota, nunca, porque faz parte da história, né? E a história é sempre possível se revisitar sobre novos olhares ou sobre novas óticas, né? Até o que foi produzido, né? Até o que foi produzido, a sua obra, ela passa a ser uma fonte de pesquisa. Uhum. A obra do Volney, a obra de tantos outros, passa a ser obra fonte de pesquisa. Requer uma análise, uma nova leitura, um novo olhar. Uhum. Então o cangaço ele não para de ser estudado porque ele é um tema extremamente sensível e bom de se estudar, seja de forma profissional, ou seja, de forma curiosa. Só para você fazer a leitura. Ou seja, também para contar histórias. Para contar história, né? Pois, amigo, muito obrigado. Olha, eu que agradeço, viu? Tudo de bom para você. E deixa aqui uma provocação. Jararaca, santo cangaceiro que faz milagre em Mossoró, merece uma longa-metragem. Merece, daria um belo filme. Então vamos lá, vamos pensar em fazer um longa-metragem sobre Jararaca. Um forte abraço a todos e a todas e até a próxima sexta-feira.